Eu posso desenvolver em casa? Não. Dentro da nossa concepção, não. E sim. Opa, como assim não e sim? Você pode me explicar isso? Claro que eu posso. O desenvolvimento mediúnico começa em casa. Ele começa em casa. Por que ele começa em casa? Porque dentro da sua casa que você tem que fazer, já de início, os seus banhos de ervas, já de início, a firmeza do seu anjo de guarda, você já entrar em conexão com a espiritualidade, você já entrar em conexão com as energias dos guias, com as energias do terreiro, com as energias que estão à sua volta. Então, o desenvolvimento mediúnico começa na sua casa, porque você tem que sair de casa já com o foco, já mentalizando o terreiro, mentalizando. Não dá para você ir para o terreiro, por exemplo, jogando conversa fora, falando sobre sacanagem, falando sobre assuntos que tiram o seu foco e que tiram o seu eixo magnético. Coloca lá pontos de umbanda no caminhar do terreiro, vai cantando. Se for, por exemplo, gira de baiano, coloca pontos de baiano ali, você já vai entrando na sequência ali. É muito fácil quando a gente quer entrar em conexão. E também é muito fácil a gente se perder quando não tem orientação. Então, o desenvolvimento mediúnico, dentro da minha concepção, começa em casa. Mas ele não é para ser realizado em casa, mas ele começa na sua residência. E é, inclusive, na sua residência que você começa a traçar a sua conduta moral, ética e religiosa. Porque a partir do momento que você tem uma conduta moral, ética, religiosa, e você se intitula um ser religioso, se intitula um umbandista, você já é uma pessoa boa. Diga-se de passagem, guardem essa frase, anotem essa frase aqui. Uma pessoa, para ser boa, não precisa de religião. Mas a partir do momento que ela se intitula religiosa e de uma religião, ela tem a obrigatoriedade de ser uma pessoa boa. Porque isso é uma consequência, senão ela não consegue entender os valores da sua religião. Porque os valores da sua religião é a própria evolução humana. Pai Paulo, você falou de evolução humana, você falou de educação mediúnica em casa. Então, o terreiro é necessário? Dentro da minha concepção, é. Porque no terreiro é a sua prática da sua religiosidade. É a prática do seu entendimento. Mas veja bem, para você ser um bandista, você não precisa vestir o branco. Você não precisa colocar guias. Eu conheço pessoas, inclusive, que são muito mais umbandistas do que muitos médios que colocam suas guias no pescoço e se intitulam até pais de santo. Sim, porque essas pessoas que não colocam o branco e não colocam o branco, elas são pessoas boas, elas têm uma educação mediúnica regrada, têm uma conduta ética moral. E eu conheço pessoas que se intitulam pais de santos, sacerdotes de Umbanda, que não têm nenhuma conduta moral ética. Pelo contrário, a ética passou longe perto deles. Então, quem que é mais umbandista? Aquele que se intitula pai de santo ou aquele que não veste a roupa branca? E tem uma conduta moral e ética e vai no terreiro de Umbanda ele se sente umbandista. É aquele que se sente um umbandista. Agora, se você quer desenvolver a sua mediunidade, principalmente a de incorporação, tem que ser em um terreiro de Umbanda. Só que aí tem alguns requisitos. Você tem que conhecer o terreiro de Umbanda. Não é no primeiro terreiro que você já vai entrar. Não. Você tem que conhecer o terreiro, você tem que conhecer o pai de santo, tem que entender, tem que conhecer a mãe de santo. Você tem que entender que os pais e mães de santo são humanos, são seres humanos, são seres carnais, não têm superpoderes, têm sentimentos, se chateiam também, ficam tristes também, passam por problemas também. Também passam por problemas os pais e mães de santo. Você tem que entender isso. Mas você tem que conhecer o terreiro. E qual que é a base para você conhecer um terreiro de Umbanda? Um terreiro bom. Terreiro bom não é grande. Terreiro bom não é pequeno. Terreiro bom é aquele que faz você sentir, que você sente emoção, que você chora, que você sente saudades. Esse é o terreiro bom. Terreiro bom é quando você sente a energia do terreiro pulsar no seu coração. Sente a energia do terreiro pulsar na sua vida.
Mas aí você tem que ter alguns pressa ali, né? Para ser um terreiro de Umbanda, não pode haver cobrança de espécie nenhuma. Não pode haver nenhum tipo de cobrança. Não pode. Não confundir cobrança com oferta, com colaboração. Que você pode chegar lá com uma caixinha, com uma toalha, e você pode se deparar com essa situação. E a doação tem que ser espontânea. O terreiro de Umbanda não vive de vento, gente. Ele tem que pagar luz, tem que pagar água, tem que pagar papel higiênico para você ir no banheiro, tem que pagar sabonete para você lavar a mão quando sai do banheiro, paga água para você poder beber uma água limpa. Então, precisa de dinheiro. Precisa sim. Então, para você conhecer um bom terreiro, você tem que ter entendimento que não há cobranças, mas pode ter a oferta. Ou seja, eles podem pedir colaboração. Quem puder colaborar, desde que seja espontâneo, não exigir. Não exigir. Né? Ah, mas lá no terreiro que eu vou, eles cobram só R$2 ou R$1. Não, é cobrança. Não pode. Então, eles que falam, eles que mudem a fala. Falam, tá aqui a oferta, coloca quem puder. Por que eu falo isso? Porque eu já vi isso acontecer. Diversas vezes, não uma única vez. Eu já vi pessoas contarem as moedinhas para ir para o terreiro. Eu já vi pessoas que chegaram na minha casa e me pediram por gentileza se eu podia chamar o Uber porque não tinha dinheiro para ter internet no celular, que ela veio indicada. Eu já vi pessoas que chegaram na minha casa, me ligaram antes e ainda falaram assim, olha, não, só pode pedir porque eu não tenho dinheiro para ir. Ou se eu vou, eu não consigo voltar. E a gente acabou falando, vem que eu te dou a volta. A gente já fez isso. Então não pode ter cobranças. Não pode. Outra coisa, você tem que conhecer o pai e a mãe de santo. Você tem que saber se eles têm acessibilidade. Porque você vai ter dúvidas. Você vai querer entender a conduta do terreiro. Você vai querer entender como que funciona o terreiro. Aliás, nós estamos falando do desenvolvimento com segurança. Para desenvolver mediunicamente de incorporação, tem que ser no terreiro. E aliado ao conhecimento que eu forneço no MMF, você vai conseguir encontrar um bom terreiro, você vai ter acessibilidade ao pai e à mãe de santo, você vai conversar com eles e show de bola. Você vai ter acesso. Outra coisa, você tem que identificar se o terreiro tem defumação, tem o ato de bater a cabeça, tem a incorporação da linha de caboclos de Preto Velho e Herê e Exu. Mesmo que Exu seja uma gira fechada, não tem problema nenhum. Mas tem que ter a manifestação dessas entidades, porque elas são a base da Umbanda. Tem que ser. A prática de sua religiosidade de incorporação é dentro de um terreiro.